Olá, seja bem-vindo a um especial da Euronews a partir do Parlamento Europeu em Bruxelas. Começou a corrida para o lugar de Presidente da Comissão Europeia. Quem substituirá Jean-Claude Juncker? 6 candidatos, as suas perguntas, uma série especial de programas que começa aqui em Raw Questions. É a razão de estarmos aqui a candidata do Grupo dos Verdes, Ska Keller. Já vamos ver algumas das perguntas, muitas chegaram-nos de diferentes canais, mas antes disso, não podemos deixar de lembrar que as últimas semanas têm sido intensas em matéria de protestos contra as alterações climáticas em todo o mundo. Em Londres, assistiram-se a algumas das maiores manifestações de que há memória. O assunto dominou a agenda mediática na semana passada e, quer se goste, quer não, é impossível ignorar o tema. Vimos várias destas imagens ao longo dos últimos dias. Algumas são extraordinárias, de certa forma. Ska, o que é que sente? O que é que pensa quando olha para estas imagens? Sente-se satisfeita, quase como se desejasse estar lá? Penso que é fantástico assistirmos a este movimento climático em todo o mundo e na Europa. É muito importante porque a questão climática não tem ocupado um lugar de destaque na agenda. Nós, do Grupo dos Verdes, temos alertado para a importância de falar sobre o clima e o ambiente e todos torciam o nariz. Agora o clima está no topo da agenda, que é o lugar onde pertence, porque só temos este planeta para viver, por isso devemos tentar fazer tudo o que está ao nosso alcance. Mesmo que cause transtornos, causa danos na propriedade e as pessoas que tentam ir para o trabalho ficam a saber que terão alguns obstáculos até chegar ao emprego. Claro que todos os protestos precisam de ser pacíficos e não devemos esquecer que as alterações climáticas provocaram e provocam neste momento muitos transtornos para pessoas que estão a perder as casas e os meios de subsistência. Já começámos a perceber-nos da seca na Europa. Concorda com uma ação direta? Acha que as pessoas deveriam bloquear ruas, estações de metro e de caminhos de ferro para fazer passar a mensagem? A desobediência civil tem um longo historial. Penso que é importante quando nos fazemos ouvir. A greve, por exemplo, houve uma grande controvérsia relacionada com os jovens e com o facto de se deverem manifestar durante o fim de semana. Mas se manifestassem no fim de semana, ninguém prestaria atenção. Se demonstrarem durante o período escolar, estão a ser ouvidos. E não esqueçamos que as alterações climáticas estão realmente a perturbar as nossas vidas e as vidas de outras pessoas. Por isso temos de agir e de fazer qualquer coisa. O assunto está realmente no topo da agenda. Divide as pessoas. Teremos muitas outras perguntas para fazer acerca dessa matéria, mas para já traçamos o perfil de Ska Keller. Ska Keller é uma das figuras de destaque nas listas do Grupo dos Verdes para as eleições europeias. Nasceu perto da fronteira polaca na Alemanha do Leste e desde cedo evidenciou a veia de ativista. Juntou-se à juventude dos Verdes em 2001 aos 19 anos de idade. No ano seguinte estava no partido oficial. Rumou depois a Bruxelas para se tornar numa das mais jovens representantes do partido aos 27 anos. Apesar de ser uma estranha no Parlamento Europeu, no terreno já se sentia como em casa. On which side do we stand? Do we stand on the side of hate and of walls, or do we stand on the side of democracy and of building bridges? Como elemento da Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos e co-presidente do partido, trouxe as questões do Estado de Direito e dos direitos civis para a agenda. The counter-model to Trump. Luta por uma Europa sem fronteiras e mais justa. Mas nem tudo são rosas. Foi duramente criticada pela postura liberal em matéria de migração e pela política de portas abertas. Os protestos contra o desenvolvimento urbano num dos parques nacionais da Bulgária valeram-lhe o rótulo de delirante e jihadista verde. Tem um sorriso no rosto. Não escondeu. O que pensa desse termo, jihadista verde?
Foi uma visita memorável à Bulgária quando me juntei aos protestos das pessoas. Um grande movimento que quer proteger o Parque Nacional. Depois, o vice-primeiro-ministro disse que deveria ser expulsa do país. Foi chocante ouvir um governo dizer: não queremos pessoas a protestar, queremos expulsar deputados eleitos para fora do país. Vejamos a primeira pergunta do nosso público, é de Sami Shavit, da Universidade Livre de Bruxelas. Sami, que pergunta quer fazer? Olá, assistimos a muitos movimentos sociais em toda a Europa, especialmente em França, com os coletes amarelos. Qual é a sua posição em relação a impostos, bilhetes de avião e combustíveis? Obrigada pela pergunta. Penso que temos de parar de subsidiar as viagens de avião, porque neste momento estamos a conceder às companhias aéreas um alívio fiscal quando os comboios, por exemplo, estão sujeitos a uma elevada carga de impostos. Num bilhete de comboio é preciso pagar IVA, num bilhete de avião não é assim. As companhias aéreas não pagam impostos sobre divisas e isto cria concorrência desleal. Não devemos parar de voar, mas devemos parar com os subsídios que se destinam a coisas que fazem mal ao planeta. Neste momento estamos a gastar 55 mil milhões de euros por ano a subsidiar tecnologia com combustíveis fósseis. Em vez disso, deveríamos canalizar recursos para tecnologias amigas do ambiente. As questões climáticas estão totalmente relacionadas com questões sociais. Os mais pobres são os que mais sofrem o impacto das alterações climáticas. E, na verdade, são também quem menos contribui com emissões de CO2 comparativamente com os mais ricos. O que precisamos de fazer é assegurar que os maiores poluidores pagam mais. Estamos a falar de empresas e de pessoas ricas. E, por exemplo, do preço do CO2. É essa a sua resposta às acusações de que a política climática agressiva está a afetar os trabalhadores? É engraçado chamar-lhe política climática agressiva. Estamos a tentar salvar o planeta, a tentar assegurar que as gerações mais novas terão um planeta habitável e um futuro. Por isso, precisamos de agir urgentemente, mas está claro que as pessoas ricas e as grandes empresas são quem mais contribui para as emissões de CO2. E, no fim de contas, trata-se de uma questão de justiça social. Também temos perguntas que nos chegam através de vídeo. A primeira é de Beth Doherty, a partir de Dublin, na Irlanda. As alterações climáticas vão afetar os mais jovens. Existem intenções para salvar o nosso futuro com objetivos e planos concretos? Ou continuaremos a assistir a promessas vãs e objetivos vazios, como tem sido ao longo dos últimos anos? Promessas vazias é como alguns jovens como Beth avaliam a situação. Estou plenamente de acordo, porque neste momento todos falam de política climática, mas se olharmos para o historial de votos dos partidos no Parlamento Europeu, percebemos que houve muitas promessas vazias. Quando os partidos votam contra as metas climáticas para 2030, quando as pessoas votam contra os limites de CO2 para os veículos e caminhões, estamos perante conversa vazia. Precisamos de ações concretas, de maneira urgente. A nossa próxima pergunta é de Maria Isabela Soldevila, professora na Universidade Livre de Bruxelas. Qual é a sua pergunta? Falou bastante de justiça social. Como é que trabalhará para tornar a igualdade de género uma prioridade para a União Europeia? Essa é uma matéria em que temos de fazer muito, já estava inscrita no Tratado de Roma. A União Europeia disse querer aumentar a igualdade de género. No entanto, diria que ainda não chegámos lá. Se olharmos para esta casa, a cota das mulheres no Parlamento Europeu atual não é muito mais do que 30%. É abismal. Representamos 50% da sociedade, se não um pouco mais. E isto deveria estar refletido na Câmara, mas não. O que propomos é, desde logo, colocar mais mulheres na linha da frente. É por isso que no Grupo dos Verdes temos sempre uma dupla liderança. Temos 2 presidentes, 2 candidatos principais. É algo que podemos fazer enquanto partido ou grupo parlamentar. Também queremos mais transparência salarial, saber quanto as empresas pagam a homens e mulheres para detectar desigualdades. É incrível ainda não sabermos quanto é que as empresas estão a pagar. Estas desigualdades estão por detectar. Considera como uma linha vermelha a necessidade de ter uma mulher à frente da Comissão?
Bem, é algo que gostaríamos realmente de ver. Nunca tivemos uma Presidente da Comissão Europeia, já é hora. Também é hora de termos uma Comissão equilibrada em matéria de género. Há muito tempo que propomos que os países devem nomear um comissário e uma comissária para que o Presidente da Comissão possa escolher em nome de um executivo comunitário equilibrado em matéria de género. Tem de acontecer muito mais a nível político também. Avançamos para outra questão delicada no seio da União Europeia. A próxima pergunta chega do Níger, questiona como é que se pode gerir o fluxo de migrantes depois de tantos fracassos para reparti-los entre os Estados-membros. Como responde a esta pergunta, tendo em conta que a migração é um dos temas quentes destas eleições? Primeiro, temos de assegurar que fazemos todos os possíveis para que as pessoas não tenham de fugir. E temos de perceber que os problemas não podem ser todos resolvidos pela União Europeia já amanhã. A guerra na Síria provavelmente não, mas os Estados-membros continuam a exportar armas para os países como a Arábia Saudita e áreas de conflito. A Arábia Saudita tem bombardeado o Iémen. Não é a única área de conflito para a qual estamos a enviar armamento. Isto tem de parar. Precisamos de uma política comercial que não torne os pobres ainda mais pobres, uma política agrícola que não prive as pessoas dos meios de subsistência, uma política pesqueira que não faça o mesmo. Também precisamos de assegurar que ninguém se afoga no Mediterrâneo. Não posso aceitar que em 2019, vivemos numa União Europeia em que as pessoas se afogam no Mediterrâneo. Sabemos onde estão, sabemos onde se estão a afogar e não ajudamos nada. Então está frustrada porque a abordagem comum da União Europeia não funcionou, porque muitos países não estão dispostos a assumir uma cota de refugiados? De que abordagem comum é que estamos a falar? O Parlamento Europeu encontrou um compromisso entre os grupos parlamentares em que houve um largo consenso, mas mais em relação à forma de distribuir de maneira justa a responsabilidade. Porque se um número muito grande de pessoas chega a um só país, há um problema. Mas se esse desafio é partilhado por muitos Estados-membros, torna-se menos significativo. E em relação ao acordo entre a União Europeia e a Turquia, em que a UE está a tentar ter sucesso, os críticos dizem que na verdade não tem. Qual é a sua visão em relação a manter as pessoas longe das fronteiras? O acordo com a Turquia nem sequer é um acordo, é um comunicado de imprensa assinado em conjunto. Assegura que ninguém vem para aqui, mas sem quaisquer cuidados com os direitos humanos, nem os estatutos dos refugiados, nada. Rejeitamos isso. Muito rapidamente, limites nos números, sim ou não? Que números? Nos números de migrantes e refugiados que vêm para a Europa. O problema é que se alguém precisa de ajuda, não podemos dizer é a 1001ª pessoa e por isso não vamos ajudá-lo. Não se pode colocar um limite em refugiados. Em imigrantes, sim. É uma questão diferente. Refugiados são pessoas que precisam de ajuda e não podemos afastá-los. É a lei internacional, a lei europeia. É a humanidade que assegura que as pessoas precisam de ser protegidas. Mas a imigração é uma questão completamente diferente. A migração laboral, por exemplo, claro que o Estado pode dizer ficamos com este número, com estas ou aquelas competências, isso está correto. É fazer a distinção entre ambos. Qual é a estratégia do Grupo dos Verdes para combater o que muitos veem como, dizem, que vão ter sucesso? O que é que se considera como partido populista nas próximas eleições? Sim, ainda teremos de esperar pelo dia das eleições, mas penso que é importante que todos os partidos democráticos tornem clara a distância em relação à extrema-direita e que sublinhem que defendem os direitos humanos, os valores europeus comuns, mantendo a distância, porque um dos maiores perigos na ascensão da extrema-direita é que os partidos de centro e de centro-direita se estão a mover para a direita e a juntar-se a este discurso. A partir do momento em que se juntam a este discurso, legitimam a extrema-direita e ajudam, dando-lhes mais eleitores. Então não debateria com eles, mas colaboraria em outras matérias. É uma questão diferente. O que estou a dizer é que esperaria que os conservadores dissessem não. Não vou seguir o mesmo discurso. Não vou, por exemplo, fazer uma coligação com a extrema-direita. Vimos na Áustria, mas também na Andaluzia, o Partido Popular Europeu, mas também os liberais, a fazer coligações com a extrema-direita que nem defende os direitos humanos. Isto não deveria acontecer. Penso que é um perigo real de que todo o discurso caminhe para a direita. E em relação a debater com eles e a falar, era algo que faria porque há políticos que não se quereriam envolver. Qual é o seu caso? Não queria envolver-me numa discussão pessoal com alguém que não respeita os direitos de um refugiado. Há pessoas nesta Câmara que acreditam que os outros se devem afogar. Não discuto com semelhantes pessoas. Foi bastante claro. Antes de prosseguirmos com as perguntas, recordemos um dos momentos de destaque da Ska Keller no Parlamento Europeu, a rúbrica You Said It.
Europe has promised democracy, rule of law. A Europa prometeu democracia, Estado de Direito e liberdade cívica para todos os cidadãos. Mas esses grandes sucessos estão ameaçados. Precisamos de lutar por eles todos os dias, porque na Europa atualmente há juízes a serem dispensados. A corrupção está a ser legalizada. Há jornais a fechar, universidades assediadas e a sociedade civil é tratada como se fosse um criminoso. Temos todos responsabilidades, como Presidente da Comissão Europeia, como elementos do Parlamento Europeu, todos os europeus de norte a sul, de leste a oeste, porque se a Europa perde democracia, perde-se a si mesma. Then it will lose itself. A mensagem era dirigida ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. É mau para a democracia? Estava a falar de democracia. De todo. Estava a falar da situação nos Estados-membros e podemos perceber algumas tendências preocupantes. A Hungria é o principal exemplo da perda do Estado de Direito e da democracia. Mas não é o caso único. Na Polónia, onde a independência do judicial está a ser atacada, também falamos da Roménia, por isso temos muitos problemas. Penso que é realmente importante defender as liberdades civis democráticas e o Estado de Direito, porque é um valor base da União Europeia no conjunto. Avançamos para mais uma pergunta do público de um estudante da Universidade Livre de Bruxelas, Pierre. A minha pergunta está relacionada com o comércio. Atendendo à importância do comércio com os Estados Unidos, de que forma é que encorajamos Donald Trump a ser mais verde? É uma grande tarefa. Sim, é uma excelente pergunta. Gostaria de ter a resposta, mas ao usar o comércio como um dos instrumentos, porque pensamos que devemos assegurar que fazemos acordos comerciais apenas com países que firmaram o Acordo de Paris e os Estados Unidos estão fora, existe um problema. E devemos dizer, atenção, para nós, essas coisas estão interrelacionadas. O comércio não deve contrariar os nossos objetivos climáticos e somos a favor da cooperação internacional e da cooperação bilateral. Mas isso também tem de se fazer na base de acordos internacionais e multilaterais. Vai dizer não ao comércio com os Estados Unidos se eles não avançarem no Acordo de Paris? É bastante significativo. Há muitas trocas comerciais. O Acordo de Paris, se não avançarem... Neste momento estamos a discutir se deveria existir um novo acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. Não é um bom timing, porque se Donald Trump disser se não fizerem o que eu digo, então aumentarei as tarifas sobre os veículos e a União Europeia faz concessões. Não penso que seja uma boa postura, mas reforço. Não devemos fazer acordos comerciais com países que não assinaram o Acordo de Paris. E em relação a Donald Trump, atendendo ao que acabou de dizer e ao que sabemos acerca das visões que tem em relação a vários temas, sentar-se-ia com ele se fosse presidente da Comissão Europeia? Infelizmente, temos de falar com pessoas que não apreciamos no trabalho. É sempre assim. Temos mais perguntas. O que queremos é, essencialmente, respostas de sim ou não, sem desvios. Sim ou não? Exército Europeu? Sim ou não? Não, porque quer saber quem envia o exército, se o Parlamento, como fazemos na Alemanha, ou... Uma palavra. Segundo mandato de Trump? O quê? Segundo mandato de Trump. Não, não. A China é uma ameaça para a União Europeia? Sim. Revogação do artigo 50, se pudesse parar o Brexit. Sim. O nosso lugar favorito, Estrasburgo, acha que é um desperdício de dinheiro? Sim, o Parlamento, não a cidade. Sim, o Parlamento. Deixemos isso claro. As pessoas deviam ter menos filhos para salvar o ambiente, sim ou não? Não. Acha que Jean-Claude Juncker foi um grande presidente da Comissão? Não. Por fim, trotinetes elétricas, sim ou não? Ainda não testei. Não? Há imensas. Ok, vou tentar, uso a minha bicicleta, está ótimo. Tenho de dizer que tenho alguma resistência porque ainda não tenho 50 anos. Quero usar a minha bicicleta, por isso talvez seja um pouco resistente à inovação. Tenho de dizer que odeio. Não é interessante e ao mesmo tempo embaraçoso que alguém como Greta Thunberg, por exemplo, ou que surgiu recentemente, tenha mais impacto na narrativa europeia pelo clima do que Ska Keller? É política há uma década e está envolvida na vida política há cerca de 20 anos.
Estabelecemos os limites de emissões de CO2 para veículos e caminhões. Fizemos essa lei. Banimos pesticidas nefastos. Penso que temos bastante impacto. Não tanto como gostaríamos de ter. Precisamos de uma força verde mais robusta no próximo Parlamento, mas tivemos algum impacto, não se pode negar. Não se vai afastar de Greta Thunberg. Ela devia juntar-se a nós. Keller, thank you very much indeed. Thank you, Scott, as well. Thank you. Indeed. Have a good evening, Thanks everybody. very much, guys. Good night.